No JBN de hoje, nós vamos falar sobre o dia de São José Operário, um verdadeiro exemplo de vida para todos nós. E ainda, nesse tempo de pandemia, muitas atividades precisaram se reinventar e isso muda muito a rotina de várias pessoas. Você vai conferir uma reportagem especial sobre esse assunto. E olha só, não é porque você está em isolamento social que vai deixar de praticar atividades físicas. Por isso, um especialista vai te dar dicas para não perder o foco e continuar se exercitando aí na sua casa mesmo. E ainda a importância da família como eixo de restauração das emoções nesse momento de isolamento social que estamos vivendo. O JBN de hoje já está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia desta sexta-feira, 1º de maio. Hoje é uma data muito especial. Nós celebramos o dia de São José Operário, uma das mais belas inspirações para nós católicos. Na Bíblia, São José é reconhecido como um homem justo e que trabalha sem cessar para a santificação das obras do Pai Eterno. A Daiane Rodrigues vai falar com a gente agora sobre a vida de São José Operário. Daiane, boa noite para você. Como nós devemos celebrar esse dia? A data de hoje deve ser celebrada com muito carinho, Wilker, porque a igreja lembra de São José Operário, modelo de vida ao trabalhador que também é lembrado hoje. A decisão de celebrar o santo nesta data veio do Papa Pio XII, que desejava oferecer um patrono que fosse modelo aos trabalhadores. E assim, em 1955, instituiu a festa de São José Operário. Carpinteiro, São José sustentava a família com o trabalho braçal e simples de suas mãos calejadas e ensinou o ofício ao filho, Jesus de Nazaré. Isso mostra a grandeza, a dignidade e a importância do trabalho. Ao celebrar São José Operário como patrono dos trabalhadores, a igreja pensa com carinho em todos aqueles que saem todos os dias em busca do sustento de suas famílias e também nos que se encontram desempregados. O Papa Francisco, na última quarta-feira, fez questão de confiar às pessoas que perderam seus empregos por conta da pandemia do coronavírus a intercessão de São José Operário. Vamos conferir o vídeo. Por sua intercessão, confio à misericórdia de Deus às pessoas atingidas pelo desemprego por causa da atual pandemia. Possa o Senhor, disse ainda Francisco, ser a providência de todos os necessitados e nos encorajar a ajudá-los. Que Deus abençoe todos vocês. Por isso hoje é dia de oração. Muito bonita a lembrança, né, Wilker? É isso mesmo, Daiane. Obrigado pela sua participação aqui no JBN, tá bom? Olha só, os casos de Covid-19 vêm aumentando a cada dia em todo o mundo. Mas além da preocupação com a saúde, outros setores também são afetados. E o comentário do jornal de hoje é do advogado Rafael Silva, que vai falar sobre os impactos da pandemia nos contratos de locação. Acompanhe. Olá, meus caros. Nós vamos falar um pouquinho hoje dos contratos de locação nesse período de pandemia de coronavírus. É um assunto sensível porque não há uma legislação específica sobre ele até o momento, nenhuma medida provisória expedida. Existe na Câmara dos Deputados um projeto de lei que prevê a suspensão dos atos de despejo durante esse período como uma medida emergencial e transitória. Ela depende da aprovação da Câmara dos Deputados, bem como da sanção ou veto do Presidente da República, ou seja, diversas podem ser as alterações do seu texto. Nesse sentido, e nesse cenário de pandemia de coronavírus, as partes do contrato de locação, locador e locatário, também podem experimentar diversos prejuízos, já que os inquilinos podem ter, num cenário comercial, por exemplo, um imóvel comercial, eles podem ter tido restrições de funcionamento, onde, por exemplo, um bar teve que fechar as portas durante mais de um mês. Por exemplo, uma pessoa física pode ter tido seu contrato de trabalho suspenso, ou até mesmo ter sido demitido. Então, nesse cenário de insegurança jurídica e de uma economia cada vez mais prejudicada pelo vírus, há que se levar em consideração a necessidade de um equilíbrio nos contratos de locação. Esse equilíbrio pode ser trazido de volta ao contrato através de um acordo, onde as partes renunciam ou relativizam seus direitos e deveres e trazem de volta o cumprimento do contrato, mesmo de forma parcial, ou, caso seja necessário, até mesmo a rescisão do contrato.
Tudo isso pode ser negociado entre as partes. Então, sempre com uma questão de bom senso e de razoabilidade, tanto o locatário como o locador podem chegar a uma boa solução para o conflito, uma solução bem equilibrada entre eles. É importante frisar que o inquilino, em hipótese alguma, caso não se chegue a um acordo, pode suspender unilateralmente o pagamento dos aluguéis ou fazer o pagamento parcial também de forma unilateral. Caso ele faça ou proceda dessa maneira, ele vai incorrer tanto nas multas contratuais como multas legais e provavelmente vai sofrer um despejo, ou seja, o contrato vai ser rescindido por culpa do locatário. Então, todas as medidas têm que ser tomadas com consenso. Caso as partes não cheguem a um consenso, elas podem levar essa questão para o judiciário, que é um meio muito mais moroso e custoso, né? No Poder Judiciário, através da teoria da imprevisão, por exemplo, onde contratos podem ser alterados quando circunstâncias que são alheias a ele e não provocadas pelas partes interferem diretamente no cumprimento das obrigações, que é o caso da pandemia. Na pandemia, você tem um fator de desequilíbrio, ou seja, você pode perder o seu emprego, ter o seu salário reduzido, e todos esses fatores vão influenciar diretamente no cumprimento do contrato de aluguel. Nesses casos, é muito importante relembrar e reiterar a importância do acordo. Veja que o Poder Judiciário ele precisa de provas, ele precisa de algo a mais para atender o pedido. Tudo isso pode ser evitado com um bom acordo. Quando as partes abrem mão de uma pequena parte aqui, outra coisinha ali, todo mundo sai ganhando. Você tem uma decisão muito mais rápida e que atende melhor às necessidades das duas partes. Então, nós orientamos muito aqui aos nossos clientes e a todos que possam conversar com muito bom senso e razoabilidade, consegue-se chegar a uma boa decisão para as duas partes, uma decisão muito rápida e que vai atender a todos nesse sentido. Você aí que está em casa cumprindo o isolamento social tem praticado exercícios físicos? A Daiane Rodrigues conversou com um profissional que deu dicas de como sair do sedentarismo mesmo estando dentro de casa. Veja só. Em época de isolamento social, estar ativo é primordial para a saúde física, mental e emocional, principalmente para os idosos que estão no grupo de risco para o coronavírus. Por isso, especialistas recomendam a prática de atividade física para a terceira idade. A síndrome geriátrica é um conjunto de fatores que surgem no envelhecimento. E o treinamento gera um controle importante para que o idoso possa levar uma vida ativa e saudável, tendo autonomia nas atividades do dia a dia, sem sentir dor no corpo, sem cansaço e preservando o cognitivo. Mas para isso é importante que o bom senso e a segurança andem lado a lado. Mas professor, até na quarentena? Principalmente na quarentena. Nesse período, o idoso teve uma redução de boa parte dos seus movimentos. E com isso, há uma grande diminuição da massa muscular. O corpo fica mais fraco e a autonomia diminui. E o exercício físico vai deixar o corpo dele mais forte. Mas é bom lembrar que é preciso se exercitar de forma harmoniosa de acordo com a sua condição física. É preciso fazer com que o treino atinja objetivos específicos e que seja o mais próximo da realidade diária do idoso. Dê prioridade para a força de pernas e braços, resistência aeróbica e equilíbrio. Tome todo o cuidado durante o treino. Evite plataformas que possam gerar quedas, pesos que possam cair nos pés ou qualquer exercício que gere muito desconforto. E para se exercitar neste período de quarentena, o especialista preparou dicas para quem está em casa. Faça esses 4 exercícios ao menos 2 vezes por semana
e vá aumentando a frequência semanal gradativamente. Não tenha pressa, fique bem à vontade e dê o tempo de descanso entre as séries o quanto for necessário. E agora a gente vai para o intervalo e a seguir a gente confere as principais notícias do Papa Francisco com o nosso correspondente Silvonei José. É daqui a pouco. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar e a missão da FIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Nesse tempo de pandemia, muitas atividades precisaram se reinventar. Você já acompanhou aqui na TV Pai Eterno que as missas, por exemplo, estão sendo celebradas sem a presença dos fiéis. Nas escolas também as rotinas na sala de aula foram alteradas. Confira agora uma reportagem que a gente preparou sobre esse assunto. A pandemia do novo coronavírus não veio para desestruturar e desafiar apenas a economia e o emocional das pessoas, mas também a forma de trabalhar e até mesmo de levar a palavra do Pai ao mundo. As igrejas, em um momento histórico, tiveram as portas fechadas devido ao isolamento social. Religiosos precisaram se adaptar a uma nova forma de pregação da palavra, pela internet, e mobilizar a comunidade para que a fé se fortalecesse ainda mais, mesmo em um momento de incertezas. De repente, os padres se viram nas redes sociais, unindo todas as famílias em suas igrejas domésticas. Nós temos seguido um caminho um tanto quanto diferente nesse último tempo. Nós fomos surpreendidos por uma pandemia e tivemos que obedecer às autoridades sanitárias e manter o distanciamento social. Também a vida da igreja assim foi alterada. Mas não podemos deixar de cumprir com a nossa missão, de levar a evangelização ao coração das pessoas. Dessa forma, também nós, como muitos outros setores da sociedade, tiveram que se adaptar, também nós assim fizemos. Por isso, nós estamos usando daquilo que era muitas vezes vilão dentro de nossas igrejas, o uso do celular ou de todas as redes sociais, agora se tornaram todos nossos parceiros. Acostumados a celebrar com os bancos da igreja quase sempre lotados de fiéis, hoje os sacerdotes celebram as missas sem o povo, só com a presença de alguns membros da equipe de liturgia. Até mesmo os professores precisaram se reinventar e passaram a ensinar os alunos com aula online, uma novidade para quem está acostumado com a sala de aula. De uma semana para outra, com o fechamento das escolas, eles tiveram que se acostumar com câmeras, edição de vídeos e pensar em estratégias que atraiam a atenção dos alunos. Então, toda essa situação está servindo muito para que a gente consiga ali entender que nesse processo de educação, professor e aluno, entender de fato o que é preciso ter, a dedicação de ambos os lados. Tanto o aluno se dedicando, fazendo o que ele deve fazer, e o professor. Então, toda a situação nos traz aí a ideia, a noção muito mais forte de compromisso, que para a educação ser bem sucedida é necessário ter compromisso dos dois lados, tanto dos professores quanto dos alunos. É que em meio a essa pandemia, a única alternativa é, sem dúvida, se reinventar. E agora a gente confere as principais notícias do Papa Francisco com o nosso correspondente em Roma, Silvonei José. Acompanhe. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Francisco presidiu a missa na manhã desta sexta-feira, 1º de maio, dia de São José Operário, e em todo o mundo a festa do trabalhador. A todos vocês, trabalhadores e pessoas em busca de trabalho, o nosso carinho e o nosso afeto. Já no dia de ontem, quinta-feira, na missa na Casa Santa Marta, nesta terceira semana da Páscoa, o Papa dirigiu seu pensamento às vítimas do novo coronavírus. Rezemos hoje, disse ele, pelos defuntos, aqueles que morreram por causa da pandemia. E também, de modo especial, pelos defuntos, digamos assim, anônimos. Vimos as fotografias das valas comuns, muitas delas. Na homilia, o Papa comentou a passagem do dia do livro dos Atos dos Apóstolos que conta o encontro de Filipe com um etíope eunuco, funcionário de Candace, desejoso de compreender
quem era a pessoa descrita pelo profeta Isaías. Ele foi levado como ovelha ao matadouro. Depois que Filipe lhe explicou que se tratava de Jesus, o etíope se deixou batizar. É o Pai, afirmou o Papa, recordando o evangelho de ontem de João, quem atrai ao conhecimento do Filho. Sem essa intervenção, não se pode conhecer o mistério de Cristo. Foi o que aconteceu com o funcionário etíope, que ao ler o profeta Isaías tinha uma inquietude colocada pelo Pai em seu coração. Isso, observou o Papa, vale também para a missão. Nós não convertemos ninguém, é o Pai que atrai. Nós podemos simplesmente dar um testemunho de fé. O Pai atrai através do testemunho. É preciso pedir que o Pai atraia as pessoas a Jesus. São necessários o testemunho e a oração. Esse é o centro do nosso apostolado, disse o Papa. Perguntemo-nos, dou testemunho com o meu estilo de vida? Rezo para que o Pai atraia as pessoas a Jesus? Ir em missão não é fazer proselitismo, é testemunhar. Nós não convertemos ninguém. É Deus que toca o coração das pessoas. Peçamos ao Senhor, foi a oração do Papa, a graça de viver nosso trabalho com o testemunho e com a oração, para que Ele possa atrair as pessoas a Jesus. Uma das maiores intuições espirituais de São João Paulo II, disse nos dias passados ao Vaticaneus Padre Federico Lombardi, foi a de nos exortar a animar e preservar a memória dos mártires do século XX, um dos séculos mais violentos da história. As imagens das filas de caixões alinhadas nas igrejas da Lombardia, aqui na Itália, as da Grande Fossa perto de Nova York, no cemitério de Manaus. O pensamento de muitas pessoas, em particular de muitas pessoas idosas, que morreram em condições de isolamento e solidão nos últimos meses, nos tocam profundamente. Não apenas pela justa dor dos parentes que não puderam viver o luto de seus entes queridos com confortos humanos e cristãos, mas ainda mais pelos defuntos, por aqueles que morreram e morrem na solidão. Tudo isso nos faz entender, mais uma vez, como a proximidade e a afeição sincera no tempo da fragilidade, velhice e doença são preciosas. Mas também nos faz refletir que, provavelmente, toda morte, incluindo a nossa, sempre traz consigo uma dimensão de solidão. Pois, no final, todo conforto e proximidade dos outros se tornam impotentes e ninguém é capaz de nos tirar da passagem final. Rezemos, como pediu o nosso Papa Francisco, pelos defuntos, por aqueles que morreram por causa desta pandemia, por aqueles que morreram sozinhos, no anonimato. O compromisso e os sacrifícios dos trabalhadores da cadeia agroalimentar em tempos de pandemia, a exploração e a marginalização dos trabalhadores migrantes. Essas são palavras do Papa Francisco que, numa carta assinada pelo substituto da Secretaria de Estado, Dom Edgar Penha Parra, responde ao secretário-geral da Federação Agrícola Alimentar Ambiental Industrial Italiana, que recentemente pediu conforto e atenção para as questões críticas que afetam o setor agrícola italiano. O substituto da Secretaria de Estado refere a proximidade de Francisco aos muitos trabalhadores que, dentro da cadeia agroalimentar, estão fazendo um grande esforço em meio a muitos riscos e dificuldades para fornecer os alimentos necessários à comunidade. O Papa os recorda na oração, carregando no coração a dolorosa situação dos trabalhadores provenientes de vários países que se veem relegados à margem da sociedade e sofrem condições inaceitáveis de exploração. Muitos desses trabalhadores irregulares, migrantes aqui na Itália, hoje mais do que nunca, estão expostos a riscos por não estarem em segurança. E em muitos casos são eles que estão garantindo o fornecimento de alimentos às mesas dos italianos em todo o país. Espera-se que a situação desses trabalhadores, muitas vezes explorados, possa emergir e que seja regularizada a fim de que a esses trabalhadores
sejam reconhecidos os seus direitos e os seus deveres. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvanei José. Obrigado, Silvanei, obrigado pela participação. Ter a família como eixo de restauração das emoções nesse momento de isolamento social que estamos vivendo. Essa é a mensagem do bispo de Formosa, Dom Adair. Vamos acompanhar na reportagem que a Daiane Rodrigues preparou. Neste momento em que somos convocados a viver em isolamento social e em muitos lugares não se pode sair de casa nem mesmo para ir à missa, é preciso que saibamos tirar algum aprendizado dessa situação, como, por exemplo, viver da melhor maneira possível essa quarentena em família. Estou aqui para desejar a vocês muita paz. Nesse tempo cinzento da pandemia que estamos atravessando, a família deve ser aquele eixo de sustentação, de restauração das emoções de todos nós. Aliás, esse tempo, ele é também um convite para que as famílias se voltem mais para si mesmas. O amor do esposo para com a esposa, do casal para com os filhos, dos filhos para com seus pais, e aquela família que é a mãe que cuida ou o pai que cuida da mesma forma. Importa que o ser humano, membro de uma família, possa crescer nestes tempos difíceis que nós estamos vivendo. A começar por reatar os mais simples laços, que talvez tenham se perdido com a correria do dia a dia. E claro que na lista de prioridades deve estar a vivência da fé em família, ser uma verdadeira igreja doméstica. Sugiro a vocês que organizem o seu oratório de oração em casa, um crucifixo, a imagem de Nossa Senhora, do santo que vocês na família gostem, e assim não deixar passar ao largo a oração. A oração é fundamental para que a família possa manter-se unida. A oração bíblica, a oração do Santo Terço, uma ladainha, enfim, são tantas práticas orantes que nós podemos desenvolver nas nossas famílias nesse tempo. Acompanhar pela televisão, pelas redes sociais, os eventos religiosos, as celebrações, enfim, participar. A família deve ser, neste momento, um ninho quente do Espírito Santo. O Espírito de Deus precisa habitar, mas para isso é preciso que o pai, que a mãe, que os filhos abram seus corações para estas manifestações do amor de Deus em nós. Viu só? O tempo em casa não precisa ser estressante, mas sim uma oportunidade de partilhar com quem mais amamos nossos sonhos, histórias e momentos que marcaram a nossa vida. Deus vai abençoar ricamente o seu lar, abençoar ricamente a sua família, mas cada um faça a sua parte. Não deixe o tempo ir sem que vocês possam fazer essa bonita comunhão com Deus e a comunhão com vocês mesmos. Os pais aproveitarem para contar histórias da família para os seus filhos. Os filhos atentos, essa partilha, essa beleza que Deus sempre amou e sempre vai amar, que é a família. Nós cremos na vida, nós cremos na família. Que Deus abençoe você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos vocês. E esse foi o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui. Segunda-feira nós estamos de volta, tá bom? Então um ótimo fim de semana para você e até lá.